convidar você a abrir sua Bíblia comigo no livro de Gênesis. Gênesis, capítulo de número 26. Livro dos Começos, capítulo de número 26. Estávamos em um momento de família, quando Cael pediu que dessemos as mãos. E então ele começou a orar, irmãos. E até aí tudo bem, quem não precisa de oração? Mas de repente a coisa ficou meio estranha, porque enquanto orava, ele começou a fazer uns movimentos com as mãos. Sabrina percebeu o que estava acontecendo, interrompeu e perguntou: meu filho, o que você está fazendo? O que é isso? Ele disse: mãe, é a bênção do Senhor. Meu filho está meio místico, gente. Eu pensei que ele estava assistindo desenho, mas talvez esteja assistindo a cultos neopentecostais na televisão. Vou ter que ficar de olho. Vou precisar doutriná-lo melhor. Na verdade, porque vivemos em um país sincretista, todos nós precisamos ser doutrinados melhor quanto à bênção de Deus. Qual é a sua natureza? Quais são suas evidências na vida do cristão? Como as recebemos, irmãos? Bem, o texto de hoje, Gênesis, capítulo de número 26, pode nos ajudar. E para começar, eu quero ler com vocês apenas o verso de número 29. Capítulo 26, verso 29, do 29, só a parte final, a parte B, que diz o seguinte: palavras do rei e dos conselheiros do rei de Gerar. Agora sabemos que o Senhor te tem abençoado. Vamos orar? Senhor, nós nos aproximamos de Tua palavra neste momento, crendo no que declarou o salmista há muito tempo. De fato, ela é lâmpada para os nossos pés, é luz que ilumina os nossos caminhos. Que assim seja nesta noite, ó Deus. Que haja luz do Teu Espírito entre nós, de modo que tenhamos condições de entender e atender à Tua palavra. Corrige-nos por meio dela, exorta-nos, encoraja-nos, por favor. Estamos na dependência de Teu Espírito para pregar e ouvir Tua palavra. E pedimos tudo isso em nome de Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. O verbo abençoar é uma palavra-chave neste texto. E ele aparece nas 3 principais divisões do capítulo. Ao início é Deus quem promete: Isaque, eu o abençoarei. Ao meio da narrativa é Moisés quem diz: o Senhor o abençoou. Ao fim, são as autoridades dos filisteus que confirmam: de fato sabemos que Deus tem te abençoado. Então Deus cumpriu o que prometeu a Abraão. Abençoou seu filho sobremaneira. No entanto, queridos, a bênção de Deus
não significa que Isaac terá vida fácil. O novo patriarca conta com a bênção de Deus, ou com seu favor, mas ele ainda terá de lutar, ainda terá de atravessar dificuldades, ainda terá de enfrentar as pressões deste mundo. É o que vivemos também. Nós somos crentes, mas ainda adoecemos. Nós somos crentes, mas ainda somos tentados. Nós somos crentes, mas ainda enfrentamos as mais duras e terríveis adversidades da vida. Mas ninguém aqui precisa mais se desesperar, como Isaac vivencia aqui. E como Paulo escreve aos Efésios no capítulo 1 daquela carta, nós já somos abençoados em Cristo Jesus. É assim que você crê? Vocês estão me ouvindo bem? Então, se é como crê, como é que você vive, meu irmão? Na prática, se acredita que Deus o abençoou em Cristo, como leva a vida cristã? Como deveríamos responder dia a dia ao Deus que nos abençoou sobremaneira em seu Filho? Segundo o que encontramos neste capítulo, em primeiro lugar, porque Deus nos abençoa, nós precisamos ser crentes obedientes. Vamos ler o que está entre os versos 1 e 6. Gênesis 26, do verso 1 ao verso 6. O texto diz assim: houve fome naquela terra, como tinha acontecido no tempo de Abraão. Por isso Isaque foi para Gerar, onde Abimeleque era o rei dos filisteus. O Senhor apareceu a Isaque e disse: não desça ao Egito, procure estabelecer-se na terra que eu lhe indicar. Permaneça nesta terra mais um pouco, e eu estarei com você e o abençoarei. Porque a você e a seus descendentes darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que fiz a seu pai Abraão. Tornarei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu, e lhes darei todas estas terras. E por meio da sua descendência, todos os povos da terra serão abençoados. Porque Abraão me obedeceu e guardou meus preceitos, meus mandamentos, meus decretos e minhas leis. Assim Isaque ficou em Gerar. Outra vez, queridos, como indica o verso 1, a terra prometida está ameaçada pela fome. E outra vez um servo de Deus está sendo tentado. Crer nas promessas de Deus e ficar em Canaã, ou descer às terras abundantes do Egito em busca de refúgio e auxílio. Para encorajar a fé do patriarca, Deus lhe faz promessas pactuais, as mesmas feitas a seu pai Abraão. E delas, a mais importante é: Isaque permaneça na terra prometida, e eu o abençoarei. Além da bênção de Deus, Isaque conta com o próprio exemplo de seu pai, que, segundo o Senhor, obedeceu e guardou preceitos, mandamentos e leis. São palavras pouco conhecidas nos dias de Isaque, mas bem familiares nos dias dos primeiros leitores de Gênesis. O que significa que Moisés está apresentando Abraão não apenas como um exemplo para seu filho. Abraão é um exemplo de obediência para todo o povo de Deus, também para Isaque. Isaque ouviu sobre o seu pai,
e imitou o seu exemplo. Ele obedeceu a Deus e ficou em Gerar. Por assim dizer, ele tirou 10 nesta prova. Mas não se iluda, ninguém tira 10 em todas as provas. Leiamos o que vem logo depois, verso 7 ao verso de número 11. O texto nos diz: quando os homens do lugar lhe perguntaram sobre a sua mulher, ele disse: ela é minha irmã. Teve medo de dizer que era sua mulher, pois pensou: os homens deste lugar podem matar-me por causa de Rebeca, por ser ela tão bonita. Isaque estava em Gerar já fazia muito tempo. Certo dia, Abimeleque, rei dos filisteus, estava olhando do alto de uma janela, quando viu Isaque acariciando Rebeca, sua mulher. Então Abimeleque chamou Isaque e lhe disse: na verdade, ela é tua mulher. Por que me disseste que era tua irmã? Isaque respondeu: porque pensei que eu poderia ser morto por causa dela. Então disse Abimeleque: tens ideia do que nos fizeste? Qualquer homem bem poderia ter se deitado com tua mulher e terias trazido culpa sobre nós. E Abimeleque advertiu todo o povo: quem tocar neste homem ou em sua mulher, certamente morrerá. Vejam isso. Isaque não aprendeu apenas coisas boas com Abraão. Porque era um pecador, também aprendeu o caminho da mentira para se proteger. Porque duvidou do cuidado de Deus, ele teve medo dos homens de Gerar. E acabou colocando sua esposa em uma situação de muito perigo, irmãos. E a coisa só não ficou pior, porque Deus teve misericórdia e interveio naquela situação. No caso de Abraão e Sara, vocês se lembram do capítulo 20. Deus os salvou por meio da revelação. O Senhor falou diretamente com o rei de Gerar, outro Abimeleque. No caso de Isaque e Rebeca, Deus os salvou por meio da providência. Ou seja, o rei estava no lugar certo, em uma janela, e na hora certa, quando Isaque acariciava sua esposa. Seja como for, queridos, o que Moisés está destacando outra vez é: embora o povo de Deus seja infiel e incapaz de se salvar, Deus é fiel e será sempre capaz de nos salvar de novo e de novo. Você crê assim? Você acredita mesmo que Deus está com você para abençoá-lo? Então seja um crente obediente, meu irmão. Os dois patriarcas, ao início do texto, nos são apresentados como modelos de obediência. Abraão obedeceu ao máximo, entregando o que tinha de melhor, seu filho. E Isaque obedeceu imediatamente. Deus lhe falou e ele botou o pé no freio, não se movimentou para o Egito. Se Deus lhe falar na palavra sobre qualquer assunto que seja, não resista, não relute, obedeça a voz de Deus imediatamente. E não o faça por barganha. Não obedeça para conquistar coisas do Senhor, para ter bênçãos do Senhor. Faça-o, porque você já é abençoado. Ele o amou primeiro. Ele foi e é bom com você. O nosso Deus jamais erra no que fala, no que faz. Obedecemos a Ele imediatamente. E se precisa ser encorajado como Isaque precisava, pense nas bênçãos que seguem a obediência. Se Isaque fosse ao Egito, irmãos,
muito provavelmente encontraria ali comida e pasto para o seu gado e família. Mas ele perderia a oportunidade de experimentar o cuidado de Deus em tempos de seca. Funciona do mesmo jeito comigo e com você. Se dermos ouvidos às propostas mundanas de prazer, nós perderemos a chance de ter em Deus nossa maior alegria. Se dependermos do nosso braço o tempo todo para resolver todas as situações, nós vamos perder a chance de ver o cuidado de Deus em ação. Irmão querido, bote o pé no freio e obedeça à voz do seu Deus. Vamos aprender com os patriarcas. Vamos aprender, queridos, até mesmo com a desobediência deles. Pais cristãos, ouçam-me. Isaque está cometendo o mesmo pecado de seu pai. Perceberam isso? Não se está defendendo aqui aquela ideia maluca dos neopentecostais de maldição hereditária. Já ouviu sobre isso? Certos demônios perturbam certas famílias por décadas. Claro que não é isso. Então, do que é que nós estamos falando? De repetição de comportamento, de apropriação de um estilo de vida pecaminoso, de tanto ver nos pais, os filhos acabam reproduzindo os mesmos pecados. Então tenhamos cuidado com isso, irmãos. Se é pecado, mesmo que você tenha aprendido com o pai, com a mãe, abandone-o. Se é um pecado que virou um hábito, ainda que seja difícil de largá-lo, lute contra ele no poder do Evangelho, para a glória de Deus e para o bem dos seus filhos. Senão, em breve, eles estarão fazendo as mesmas coisas. E crentes em geral, por que vamos ter medo dos homens, se Deus está conosco? Isaque, por alguma razão, duvidou do cuidado de Deus. Se esqueceu de seu nascimento milagroso, da provisão que Deus lhe fez no Monte Moriá, um cordeiro para a sua salvação. Ele parece viver em Gerar como se estivesse sozinho, sem Deus. Tudo depende de mim, eu estou por conta própria, eu preciso dar meu jeito, encontrar um jeitinho brasileiro. Mas ele não estava só, irmãos. Eu e vocês também não estamos. Deus estava com Isaque, Deus está conosco, Ele sempre estará com o seu povo. A própria presença de Deus é um fator que pode ajudá-lo na luta contra o pecado, seja ele qual for. Os puritanos diziam que nós não apenas devemos viver para a glória de Deus, nós precisamos viver perante a face dEle, na própria presença dEle. Lembre-se disso diante das tentações do mundo. Lembre-se disso diante da próxima tentação sexual. Lembre-se disso diante da tentação de fazer negócios ilícitos. Lembre-se disso da próxima vez que for tentado a falar de alguma pessoa, de algum irmão. Deus está sempre presente. Vamos aprender com os exemplos dos patriarcas e, mais importante do que tudo isso, vamos louvar a Deus por sua providência, irmãos. Mais cedo, neste mesmo livro, Deus salvou Abraão e Sara das mãos do rei de Gerar. Outra vez aqui, o Senhor salva Rebeca e Isaque das mãos de Abimeleque. E detalhe,
eles nem sequer faziam ideia do que estava acontecendo. Eu e vocês nem sempre percebemos, você nem sempre vê, mas o que Moisés está destacando é: Deus está sempre alerta, Ele sempre cuida de seu povo. Você se aventura para além dos limites dele. Momentaneamente eu posso deixar de crer, posso viver como se ele não existisse. Mas a nossa felicidade, irmãos, não é que dependemos do que fazemos ou da fidelidade que temos. A nossa salvação está em Deus. Somos infiéis mesmo, muitas vezes, mas Ele permanece fiel à aliança que fez, cuidará para sempre de seu povo eleito. Posso ouvir um amém de vocês? Bem, é no que cremos, então como respondemos? Porque Deus nos abençoa em Cristo. Em segundo lugar, nós devemos ser crentes perseverantes. Vamos ler do verso 12 ao verso 16. O texto inspirado nos diz que Isaac formou lavoura naquela terra e no mesmo ano colheu a 100 por um. Por quê? Porque o Senhor o abençoou. O homem enriqueceu e a sua riqueza continuou a aumentar até que ficou riquíssimo. Possuía tantos rebanhos e servos que os filisteus o invejavam. Estes taparam todos os poços que os servos de Abraão, pai de Isaque, tinham cavado na sua época, enchendo-os de terra. Então Abimeleque pediu a Isaque: sai de nossa terra, pois já és poderoso demais para nós. Deus cumpriu o que mais cedo prometeu a Isaque. Deus o abençoou em tempos de fome e seca na terra de Gerar. E o efeito desta bênção foi duplo, irmãos. Por um lado, ele enriqueceu muito. Por outro, os homens de Gerar o invejaram. E a situação cresceu tanto que o rei lhe pediu para deixar a terra. Ele perdeu a documentação que tinha para viver legalmente em um país estrangeiro. Foi deportado. E Moisés registra a saída dele de Gerar, entre os versos 17 e 22. Por isso, Isaque mudou-se de lá, acampou no vale de Gerar e ali se estabeleceu. Isaque reabriu os poços cavados no tempo de seu pai Abraão, os quais os filisteus fecharam depois que Abraão morreu, e deu-lhes os mesmos nomes que seu pai lhes tinha dado. Os servos de Isaque cavaram no vale e descobriram um veio d'água. Mas os pastores de Gerar discutiram com os pastores de Isaque, dizendo: a água é nossa. Por isso Isaque deu ao poço o nome de Ezeque, porque discutiram por causa dele. Então os seus servos cavaram outro poço, mas eles também discutiram por causa dele. Por isso o chamou de Sitna. Isaque mudou-se dali e cavou outro poço, e ninguém discutiu por causa dele. Deu-lhe o nome de Reobote, dizendo: agora o Senhor nos abriu espaço e prosperaremos na terra. Temos aqui, queridos, os mesmos dois efeitos da bênção de Deus. Por onde quer que vá, Isaque sempre encontra água no deserto. Mas também por onde quer que vá, ele sempre encontra oposição. Os pastores de Gerar perseguem os seus pastores. Mas o que é curioso é, ele não para diante da oposição. Porque sabe que está sob a bênção de Deus, Isaque persevera. Ele continua se movimentando, continua procurando um espaço na terra prometida. E quando acha, pela fé,
ele diz: agora o Senhor vai nos prosperar nesta terra. E vai mesmo. Mas antes temos uma pausa para o louvor. Versos 23, 24 e 25. Dali Isaque foi para Berseba. E naquela noite o Senhor lhe apareceu e disse: eu sou o Deus de seu pai Abraão. Não tema, porque estou com você. Eu o abençoarei e multiplicarei os seus descendentes por amor ao meu servo Abraão. Isaque construiu nesse lugar um altar e invocou o nome do Senhor. Ali armou o acampamento e os seus servos cavaram um outro poço. O Senhor abençoou Isaque dentro dos limites da cidade de Gerar, verso 12. E o Senhor está abençoando Isaque fora dos limites da cidade, no deserto. E isso nos prova que o nosso Deus não está limitado por geografia humana ou condições climáticas. Ele estava com Isaque na cidade, e ele está com Isaque no deserto, irmãos. Por isso, como acabamos de testemunhar, pode-se dizer que o deserto também é lugar de adoração. Sim ou não, queridos? Mas ainda é um deserto. E antes de prosseguirmos, precisamos perguntar como fomos parar nele. Ou em outras palavras, por que a vida de repente se tornou tão difícil e pesada para nós? De modo soberano, como temos ao início do capítulo, Deus pode nos enviar crises e adversidades. Mas elas também podem ser frutos da inveja dos homens. Os negócios de Isaque prosperaram, e logo os homens de Gerar o invejaram. Em vez de ser aplaudido e reconhecido pelo sucesso, Isaque foi expulso, rejeitado pelo próprio rei daquele povo. Não é o que acontece às vezes na vida? Você trabalha, você se esforça, você estuda, você dá o melhor. E quando pensa que as pessoas vão aplaudi-lo, reconhecê-lo, você é rejeitado. As pessoas que você gostaria de conquistar parecem não perceber o seu valor, o seu esforço, a sua luta. E algumas percebem, mas não dão a mínima para você ou para aquilo que você tem para oferecer. Já viveu isso? Já sofreu com algo do tipo? Já se viu frustrado diante de alguém ou por alguma situação? No trabalho, por exemplo? Já se entristeceu a ponto de pensar: Deus não está comigo, Deus não me abençoa como abençoa fulano, beltrano, cicrano? O que fazer nesta condição? Irmãos, como perseveramos na fé em dias quentes, em dias de tribulação, adversidade e rejeição? Bem como Isaque, queridos, para perseverar no deserto, nós precisamos ouvir mais a Deus do que aos homens. Sim, ele ouviu o rei que lhe disse: parta daqui. Ele ouviu os pastores de Gerar discutindo com seus próprios pastores, mas ele não parou. Ele continuou procurando um lugar na terra prometida. Por quê? Porque mais cedo Deus lhe disse: fique na terra e eu vou abençoá-lo. Porque agora que está saindo da cidade, ele ouviu outra vez Deus lhe dizendo: não tenha medo dos homens, eu vou abençoá-lo. Aqui, queridos, Isaque confia em Deus e não nos homens. Em quem você confia?
Qual é a voz que lhe move? Se é a dos homens, você vai parar muitas vezes. Vai querer desistir em muitas ocasiões. Vai arrumar muita confusão com muita gente. Contudo, se é a voz do Senhor que lhe move nesta vida, você não vai perder tempo com toda discussão. Não vai arrumar briga por tudo nesta vida. Simplesmente não vale a pena. Aqui há sabedoria para casais, para irmãos em Cristo, para gente que está lutando para se posicionar na carreira profissional. Algumas discussões simplesmente não valem a pena, não rendem nada. Porque é que Isaac vai perder tempo discutindo por um poço, quando Deus lhe prometeu toda a terra prometida, você entende? Por que é que você vai arrumar briga por tudo nesta vida? Se em Cristo Jesus Deus já te abençoou com o que Ele tinha de melhor, meu irmão. Não vale a pena. Siga para frente. Persevere na fé. Caminhe com Deus. E creia que Ele vai levá-lo à pessoa certa, ao lugar certo, à situação certa. E isso será para a glória dEle. Ele vai te dar. Você não vai conquistar. Você vai receber das mãos de Deus tudo que Ele tem reservado para você. Então ninguém precisa fazer confusão. Ouçamos a voz do Senhor, queridos. Além disso, se quer perseverar na fé no deserto, como Isaac, você precisa armar um altar de adoração onde está. Porque as pessoas se frustram tanto com a não aprovação de seus semelhantes. Porque algumas pessoas se desmontam diante das mudanças repentinas da vida. É uma questão de adoração, irmãos. É porque pessoas e circunstâncias se tornaram para elas deuses. Elas não saberiam viver sem o conforto que tinham. Não saberiam viver sem a aprovação do superior. Mas este não é Isaac. Isaac não adora as circunstâncias da vida. Isaac adora a Deus, na cidade e no deserto. É o que precisamos experimentar, queridos. Quer tenhamos a aprovação dos homens ou não, nós precisamos adorar a Deus, porque em Cristo o Rei da Glória já nos aprovou para sempre. Quer no melhor tempo da sua vida, quer no pior tempo da sua vida, você precisa adorar a Deus. Não por aquilo que Ele pode lhe dar de material, mas por aquilo que Ele já lhe deu por meio de Cristo. E na presença do Espírito, Ele caminha com você em todo o tempo. Não só quando as coisas estão bem, mas é em todo o tempo. A propósito, eu tenho para mim que é por isso que enfrentamos alguns desertos na vida. Nós nos esquecemos de quão bom é o nosso Deus. Nos encantamos muito facilmente com coisas que são boas, porém fracas. E então, de repente, surgem tribulações, crises, adversidades. Algumas são mais pesadas do que outras, mais longas do que outras, mas nunca se esqueça, se você é um filho de Deus, todas elas são bênçãos disfarçadas de tribulação. É amor de Deus.
Porque nos encantamos com outras coisas que não Deus. E porque Deus sabe que o melhor presente de si mesmo é Ele. Ele vai cortando algumas coisas, irmãos, podando-nos, tirando do nosso coração vestígios de idolatria, até que outra vez tenhamos só Ele. E que nele, na saúde ou na doença, na riqueza ou na pobreza, tenhamos toda a felicidade possível neste mundo. Vocês se lembram daquela ilustração da menina deficiente das pernas que quer presentear a mãe com uma caixa pesada? Eu já contei aqui antes. Seu pai lhe diz: você não pode carregar esta caixa, você não consegue. E ela diz: eu sei, mas eu tenho uma ideia. Que tal o Senhor me carregar no colo, enquanto eu carrego a caixa do presente da minha mãe? Desertos servem para isso. Quando as coisas ficam pesadas, quentes, complicadas, nós corremos para os braços do Pai. Então não reclame nesta noite. Aproveite a oportunidade e se aproxime de Deus outra vez. Pois o que poderia ser melhor do que Ele, irmãos? Por isso, então, nós devemos ser obedientes, perseverantes, e para terminar, porque Deus nos abençoa em Cristo, nós precisamos ser crentes pacificadores. Vamos ler o que está entre os versos 26 e 31. Por aquele tempo, veio a ele Abimeleque de Gerar, com Auzate, seu conselheiro pessoal, e Ficol, o comandante dos seus exércitos. Isaque lhes perguntou: por que me vieram ver, uma vez que foram hostis e me mandaram embora? Eles responderam: vimos claramente que o Senhor está contigo, por isso dissemos: façamos um juramento entre nós. Queremos firmar um acordo contigo. Tu não nos farás mal, assim como nada te fizemos, mas sempre te tratamos bem e te despedimos em paz. Agora sabemos que o Senhor te tem abençoado. Versos 30 e 31. Então Isaque ofereceu-lhes um banquete, e eles comeram e beberam. Na manhã seguinte, os dois fizeram juramento. Depois Isaque os despediu e partiram em paz. Me diga aí, o que é que você faria se estivesse no lugar de Isaque? Lembre-se dos acontecimentos recentes. Ele foi tocado da cidade pelo rei de Gerar. No deserto, ele foi perseguido pelos pastores de Gerar. E agora o rei aparece com essa história de acordo de paz. Quando ouviu do rei: nós sempre te tratamos bem e te despedimos em paz. Isaque muito provavelmente foi tentado a dizer: amigo, não foi assim não. Eu fui expulso. Eu achava um poço e vocês tiravam-no de mim. É claro que ele foi tentado, irmãos, a revidar, a pagar mal com mal. Mas não é o que ele faz. Ele escolhe perdoar este rei. Ele resiste à tentação, lembrando-se, quem sabe, de um ensino do povo de Deus que vai entrar para o cano sagrado só mais tarde, no livro de Provérbios. A sabedoria do homem lhe dá paciência, e sua glória é ignorar as ofensas. Ou talvez ele estivesse pensando nas próprias promessas de Deus. Mas cedo o Senhor disse a ele: Isaque, não tenha medo dos homens, fique nesta terra, pois por meio dos teus descendentes
todos os povos da terra serão abençoados. Chegou a hora de praticar, irmãos. Isaque pode abençoar os filisteus, e ele não vai jogar fora a chance. Por isso, em vez de lutar com eles, ele os despede em paz, acordo feito de paz. E o que vem depois, pastor? Os últimos versos do texto, 32 a 35. Naquele mesmo dia, os servos de Isaque vieram falar-lhe sobre o poço que tinham cavado e disseram: achamos água. Isaque deu-lhe o nome de Seba, e por isso até o dia de hoje aquela cidade é conhecida como Berseba. Tinha Esaú 40 anos de idade quando escolheu por mulher a Judite, filha de Beeri, o Hitita, e também a Basemate, filha de Elon, outro hitita. Elas amarguraram a vida de Isaque e de Rebeca. De novo encontramos aqui o efeito duplo da bênção de Deus. Por graça, Isaque continua achando água no deserto. Mas ele também continua encontrando oposição. O agravante a esta altura é: a oposição não vem de fora, vem de dentro. Não vem de seus inimigos, vem de seus filhos. É fogo amigo, irmãos. Bem, Isaque foi capaz o suficiente de se resolver como um rei. Ele conseguiu prosperar em tempos de seca e fome. Mas quando chega em casa, descobre que seu filho se casou com o mundo. Esaú não apenas se casou 2 vezes, ou com 2 mulheres. Ele se casou com 2 mulheres que eram estranhas à aliança de Deus. E por isso o texto termina com esta nota triste. Os 2 casamentos encheram o coração de seus pais de amargura. E infelizmente, temos que dizer que essa é a realidade de muitas famílias da aliança. E a pergunta que fazemos é: por quê? Por que pais crentes podem sofrer com filhos não crentes? Uma possibilidade, irmãos, uma resposta é: estamos tão ocupados, preocupados com o sucesso profissional do lado de fora, que podemos esquecer a saúde espiritual do lado de dentro das nossas casas. É o caso de Isaque. Ele está batalhando pela sobrevivência, lutando para prover para sua família, mas enquanto isso Esaú cresce longe, distante, livre, independente de seu pai. Que este não seja o retrato das nossas casas. No trabalho nós não dependemos da nossa força, nós dependemos de Deus. Que dependamos dele sempre e que por isso voltemos sempre para casa para cuidar dos nossos. Agora, o problema pode perdurar, irmãos. Filhos de pais piedosos podem abraçar o mundo na vida adulta, é verdade, mas será a responsabilidade deles. Se fizemos tudo o que estava ao nosso alcance, e mesmo assim eles querem viver longe de Deus, paciência, meu irmão. Esaú não é mais um menino. Esaú tem aqui 40 anos de idade, ele sabe o que está fazendo. E como aprendemos no último domingo, ele não se importa com Deus.
ele não quer nada com Deus, ele despreza as bênçãos de Deus e prefere mesmo casar-se com o mundo. O que fazer por um filho assim? Eu diria, ore sempre, pedindo que Deus o salve por graça e misericórdia. Pregue o Evangelho em toda oportunidade que surgir, pois a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. E seja você um bom testemunho do Evangelho. Que Ele veja em você frutos da salvação, que gerem admiração. É o que podemos fazer, queridos. Agora, pais e filhos crentes, que fiquem o alerta, não se casem com o mundo. Se pais crentes se casarem com o mundo, com os ídolos do trabalho, do sucesso, do prazer, seus filhos vão sofrer na vida. Alguns serão sacrificados nos altares idólatras do nosso coração. E se filhos crentes se casarem com o mundo, adotarem um estilo de vida mundano, se afastarem da igreja do Senhor, se entregarem a relacionamentos com não cristãos, saibam, vocês vão encher o coração de seus pais de tristeza e amargura. Que o Senhor nos livre de tudo isso, irmãos. E em vez disso, que como Isaac sejamos cristãos pacificadores. Como assim, pastor? Gente, nós precisamos ser bons vizinhos para a glória de Deus. Vizinhos de bairro, de porta, de andar, de faculdade, de trabalho. Nós precisamos ser bons vizinhos para a glória de Deus. Isaac o era. Tão bom que agora o rei está ali tentando fazer um acordo de paz com ele. Agora sabemos que Deus te tem abençoado. Irmãos queridos, Jesus disse que deveríamos ser conhecidos no mundo pelo amor e não pela amargura. Crentes não deveriam ser os chatos da política no Brasil. Eis um ano que merece toda a nossa atenção. Um tema que merece oração. Nós não deveríamos ser os chatos da política. Não deveríamos ser os briguentos da política. Quando você briga por política, você revela seu coração. Em quem você espera mais, em um homem ou no seu Deus? O que você estaria dizendo àquela outra pessoa que não tem o mesmo posicionamento político e talvez nem muito menos a fé? Nós não deveríamos ser os encrenqueiros do apartamento, os encrenqueiros da igreja, os encrenqueiros da faculdade, arrumando briga com todo mundo a toda hora. Não, irmãos. Paulo disse que dependendo de nós, Romanos 12, nós deveríamos ter paz com todos os homens. Precisamos ser crentes da paz. Para tanto, nós também precisamos ser sábios. Como ouvimos na divisão anterior, alguns conflitos não merecem tempo ou energia. Isaac passou por eles. Nesta divisão, alguns conflitos não devem sequer ser reabertos. Precisam ser perdoados e esquecidos.
Isaac podia ter falado da situação. Era a hora oportuna para sacar a metralhadora e acabar com Abimeleque, com tudo o que ele podia falar. Mas ele não fez. Ele o perdoou. Irmão querido, minha irmã, não vale a pena discutir por tudo. Não vale a pena ficar anotando o pecado do seu cônjuge, do seu irmão da igreja, do seu colega de trabalho, anotando para discutir. Todo dia tem uma discussão, e todo dia tem uma discussão. Não tem quem aguente. Perdoe antecipadamente. Dê um crédito assim gracioso. Você já sabe que se casou com um pecador. Você já sabe que na igreja só tem pecador. Você já sabe que no seu ambiente de trabalho ou de estudo também só há pecador. Então não seja você aquela pessoa que está o tempo todo puxando a lista de pecado para discutir, para rever, para bater. Não! Perdoe antecipadamente. Seja um crente da paz. Nós precisamos, queridos, ser crentes da paz. Cristãos pacificadores e, para tanto, temos que ser evangelistas. Mas, pastor, eu não sei sequer falar em público. Eu não teria condições de organizar um sermão de 3 divisões. Eu sei disso. Não, mas não é do que eu estou falando. Eu estou falando de uma vida bonita e atraente. Todos nós podemos exibi-la no poder do Evangelho. Isaac, nós vimos que claramente o Senhor é contigo. Agora sabemos que Deus te tem abençoado. É o que as pessoas falam de você no trabalho? É como elas enxergam você na escola? Será que é assim que olham para a minha família? Irmãos, nossa vida, em alguma medida, aponta para Deus. Se sim, às vezes você não vai falar uma palavra sequer, mas as pessoas vão falar. Elas vão levantar perguntas, vão ficar curiosas, e mesmo que você tenha dificuldade para falar, uma porta terá sido aberta para um convite. Vamos à minha igreja, vamos a um pequeno grupo de amigos, venha ver o que Deus está fazendo comigo na minha casa. E então a evangelização passa, deixa de ser apenas sua responsabilidade e passa a ser responsabilidade de toda a igreja. Vamos nos complementando. Você inicia, outro dá sequência e alguém conclui. Você explicou algo, eu ajudo com outro algo e alguém faz uma oração. É assim que funciona o evangelismo, irmãos. É um trabalho a muitas mãos. Seja como for, ele precisa acontecer. Pois como Isaac sabe, a bênção da salvação vem por meio da família da aliança. Mais precisamente, a bênção da salvação vem através do herdeiro de Abraão, Jesus Cristo. E talvez você esteja me perguntando por que pessoas precisam de salvação. Ou quem sabe você esteja falando de si mesmo. Por que eu preciso de um Salvador ou de salvação? Há muitas respostas. Uma delas é porque ninguém está em paz plenamente. Algumas pessoas são bem-sucedidas no trabalho, mas vivem em pé de guerra na família.
Outras desfrutam do céu na família, mas vivem lutando para conquistar algo no trabalho. Algumas pessoas são saudáveis no corpo, mas têm um casamento doente. Outras pessoas têm um casamento maravilhoso, mas estão doentes e morrendo de medo da morte. Tudo isso e muito mais, gente, é fruto do pecado do homem. Porque nossos primeiros pais, e todos nós neles pecamos contra Deus, nós nunca conseguimos desfrutar a paz plenamente. Nós bebemos gotas, nunca mergulhamos em seu oceano. Por isso Cristo veio ao mundo. Ele é o príncipe da paz. E para nos conquistar paz, Ele enfrentou a oposição dos homens. Os povos tramaram contra Ele, judeus e gentios armaram contra Ele e crucificaram-no no Calvário. Mas os nossos irmãos em Jerusalém, em Atos 4, em oração ao Senhor, disseram: tudo estava predeterminado por Deus, ou seja, Ele não foi pego de surpresa. Na verdade, Ele veio ao mundo para isso mesmo. Ele veio para morrer como um sacrifício vicário no lugar de seu povo. Ele, que era eternamente o Filho gerado de Deus, tornou-se também o filho da mulher. Ao mesmo tempo, Ele é Deus e homem. E na cruz, por meio de seu sacrifício, Ele reconciliou as duas partes que estavam quebradas. Como homem, Ele pôde nos representar legalmente. E como Deus perfeito, Ele pôde satisfazer a justiça divina até a última gota. É por isso que você precisa tanto de Cristo. Pois como diz Paulo a Timóteo, entre Deus e os homens só há um mediador, e o nome dele é Jesus. Quer ter paz? Independentemente da saúde, do governo, da crise mundial, quer ter paz de verdade? Você só vai encontrá-la em Deus. Pela fé, receba a Cristo como seu Salvador e assumam um compromisso de andar em arrependimento e obediência a Deus. É como você vai ter vida abençoada na terra. Vida abençoada, irmãos, não significa que jamais teremos de enfrentar dificuldades. Ter uma vida abençoada é contar com o favor e o amor do Pai Celestial. E por favor, não confunda o nosso Deus com os falsos deuses do mundo. Os falsos deuses das religiões ou os falsos deuses seculares. Porque diferentemente de todos estes, nosso Deus não precisa ser manipulado. Não precisa ser comprado por nossas ações para abençoar. Para ficar com um único exemplo e terminar, no relato da criação em Gênesis 1, Deus, por graça, abençoou nossos pais. Ninguém pediu que fizesse. Por amor e graça, Ele os abençoou. Funciona do mesmo jeito ainda. Nós não fomos atrás dele primeiro. Ele nos elegeu por amor antes da fundação do mundo. Enviou seu Filho amado para tomar nosso lugar diante de seu juízo. E em algum momento da nossa história terrena, a pregação do Evangelho nos alcançou acompanhada de poder do Espírito. Nada fizemos por merecer, mas em Cristo,
fomos abençoados, diz Paulo, nas regiões celestiais, com toda sorte de bênçãos. Por isso, a única vida apropriada, a única vida que deveríamos levar, queridos, em resposta a tudo que Deus fez por nós em Cristo, é uma vida de adoração como Isaac. Que andemos por esta vida, levantando altares para adorar o nosso Deus. Aos domingos, de segunda a sexta no trabalho, na faculdade, na família, onde Deus o plantou como profissional, que em todos os ambientes e esferas da vida, você esteja em total adoração ao seu Deus.